E aí, a pergunta do Alain, Cristina, manda mas a isso pergunta não tem a ver também com o fato do trabalho, das relações de trabalho ocuparem, né? Normalmente ainda vem ocupando, na nossa geração, já que você abriu para nós quatro, um grande espaço. Claro. A relação de trabalho, o compromisso com o trabalho, e principalmente a partir da década de 80, 90, com a busca de resultados a qualquer preço, você acaba dando mais trabalho a quem tem melhor desempenho. Não quer dizer que você o promova. Você cobra mais dele e demite aquele que não está tendo o bom desempenho. E aí agora um pode fazer muito melhor o trabalho de dois. É claro que o trabalho, Cristina, acaba ocupando de forma deformante espaço que você teria que dedicar à sua família e à sua comunidade, o clube de futebol, a sua associação de moradores, as relações que você tem no seu condomínio, tá certo? Os seus colegas de formatura de faculdade que você deixa de ir porque você levou trabalho para cá e tem que fazer esse trabalho que você não conseguiu fazer no meio do expediente. E o home office hoje está caminhando já para isso de forma brutal. O que se cobra nas organizações mais cobrantes, que cobram mais, né? Cobrante está forte, mas que cobram mais, métricas cada vez mais brutais de desempenho. Aí, quando a gente começa a olhar o cara que não está trabalhando mais às 8 horas, está trabalhando às 24. Porque ele tem que dar desempenho, e ele teve um bom desempenho, mais cobrança de resultados. E aí isso acaba tirando da pessoa o compromisso com a família e o compromisso com as associações comunitárias a que ele pertence, de tal maneira que, em um determinado momento, que ele sente-se muito melhor conversando com os colegas de trabalho dele, porque troca os mesmos valores e a mesma visão do mundo do que a sua esposa ou o seu marido, do que o seu colega de tempo do colégio, do ginásio, que você não está mais tempo para fazer a festa comemorativa do ano. Mas então vamos abrir uma brecha aí. Eu vou te pedir, Alan, para você esperar só um pouquinho para a gente mudar para esse cenário que você trouxe. E vou puxar a pergunta do Wagner Salles, que está mais encadeada ao que a gente está conversando, né? O Wagner fala que recentemente nós vimos comentários, né? Está surgindo muito, isso já é uma coisa que a gente está percebendo, não só na geração Z, não só nos mais jovens e mais jovens ainda que a geração Z, o job hopping, né? E na sua visão, Wagner, as nossas empresas, elas estão preparadas para trocar a fidelização pela emancipação? E aí isso já vai um pouco contra, né? Contra não, mas mostra uma evolução, uma visão disso diferente da que você trouxe agora. Essas gerações, elas estão em busca não necessariamente de salários, mas estão em busca de novas experiências, de novas oportunidades, e muitas, inclusive, em busca de uma qualidade de vida. A gente está falando de que geração? O problema também que a gente coloca muitas essas avaliações, o caso da fidelização, acho que é um deles, a gente pensa sempre nos privilegiados que são altamente qualificados, que podem mudar de emprego a qualquer momento, e que têm possibilidades, por qualificação, melhor do que privilegiados pela qualificação. Pela qualificação, que normalmente essa qualificação é econômica no Brasil hoje. E aquele jovem que teve o melhor colégio primário, que teve o melhor jardim de infância, que teve o melhor colégio secundário, é que tem melhores condições de ter a melhor formação. Muitos deles saem do Brasil, estão saindo muito, tá certo? Porque a imigração brasileira, ela não é de trabalhadores braçais, é de trabalhadores de alta qualificação. Já foi de trabalhadores braçais, hoje é de alta qualificação. E as empresas, quando você começa a cada vez mais você automatizar esses trabalhos, você está falando de quem, cara pálida? Você está falando de um grupo de privilégios, você está falando de uma aristocracia, que é a visão equivocada, em geral, do... Nossa, eu sou profissional do ano de recursos humanos, eu sou vinculado. A nós, recursos humanos, a gente divide o mundo entre os aristocratas que são motivados, participantes, que querem mudar de emprego, e aquela massa de jovens que a gente nem lembra deles, que efetivamente não tem nenhuma oportunidade de emprego, que a gente vai ter que criar redes de proteção para essas pessoas sobreviverem nessa transição, porque a nossa qualificação é muito ruim. Então, nós somos talvez o 7º país mais desigual do mundo hoje.
Então, tem que A tomar gente tem cuidado. muitas camadas sociais, né? Mas o sistema de cotas também abriu aí uma possibilidade maior de qualificação. Cotas abriu, claro que abriu, mas abriu bastante. Claro. Quando um país precisa criar cotas, né, e foi bom a experiência americana, a gente está fazendo isso aqui também, mas se tem um país desigual, são os Estados Unidos. Não é só o Brasil, não. Né? As condições. Então, e nós somos muito piores do que ele. Agora, as cotas melhoram isso. Quando a gente está buscando essas alternativas para sopesar essas dificuldades que existem na empresa, esses que têm cota, a não ser um ou outro que aparece, que a gente dá como exemplo, olha como é que ele é maravilhoso. Chegou a primeira mulher que chegou, negra que chegou agora no TSE, acabou de ser nomeada pelo presidente da República, passa a ser uma comemoração espetacular. Mas isso não é verdade, porque quantas mulheres que trabalham, tá certo? E que têm que trabalhar para sustentar as suas famílias, elas sofrem assédio, não podem reclamar e nunca vão chegar ao TSE. Essa é a grande maioria. Quer dizer, as cotas protegem muito poucos, até porque a formação profissional e cotas normalmente, né, é em escola pública, não é em escola privada. Né? Escola pública. Quando a gente tem de fiéis, a gente sabe que isso aí, o que deu de bronca nesses fiéis por conta de bolsas que não eram bem devidas. Então, eu tenho uma visão, Cristina, muito crítica em relação a isso, porque eu acho que a gente precisa compreender que a gente não está falando para um grupo de privilegiados. O Brasil virou uma casta, igual a Índia, nessa área, como virou uma casta na administração pública. Se você olhar, e temos aqui colegas da administração pública, se você olhar o grupo mundo jurídico, o mundo da receita fiscal, os auditores, se você olhar esses grupos, você vai ver o mundo jurídico em geral. Quer dizer, eles ganham muito mais do que um médico, do que um engenheiro, do que um advogado. Eles ganham, no início de carreira, para começar, muito mais do que os pais dele que estão em final de carreira. Então, um procurador do Estado, por exemplo, federal, um auditor, e esse grupo de... Mas quem é que passa nesses concursos? É um concurso importante. Agora, a gente não está tratando para essas pessoas. E aí eu fico achando graça, quando se quer fazer uma reforma da Previdência, quem mais faz propaganda na televisão contra a reforma da Previdência é o Sindicato dos Auditores Federais, que tem salários absolutamente absurdos em relação a um professor, a um médico, a um advogado do Estado. Advogado do Estado, não, ao médico, esse ganha muito. Em verdade, a um biólogo, a um cientista da Fiocruz, que ganham salários absolutamente baixos e que são muito qualificados, mas que ganham. Então, nós criamos castas no serviço público, como estamos criando castas também na administração privada. Até porque as máquinas vão fazer. O ChatGPT vai mandar. O meu medo é o ChatGPT dirigir a empresa. Quando o doutor Paulo Lemann colocar na empresa dele um ChatGPT para dirigir a empresa, quando quebrar vai ser muito mais fácil. Ele não vai ter o cara do Santander que chegou lá e denunciou todo mundo. Ele vai chegar e vai falar assim, demite o ChatGPT. Pronto, e bota outro. Em outro lugar melhor. Mas aí já vai ter uma outra tecnologia substituindo o ChatGPT. Exato, e você vai ter menos gente na empresa. E quando você começa a tirar gente da empresa, você não tem mais empresa, não tem organização.